Amém. Graça e paz, mulheres. O nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é maravilhoso. Quantas aqui já podem sentir a manifestação da presença do Senhor no meio de nós? O toque do Senhor em cada uma de nós. Eu espero que sim, porque eu estou sentindo uma grande manifestação da presença do Senhor neste lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, você está feliz porque você está aqui? Você está feliz por poder ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer, tem para te ensinar esta noite de uma forma tão especial? Eu espero que sim, porque eu também estou muito feliz, com meu coração aberto, escancarado, para que Ele verdadeiramente não só entre, mas faça aquilo que Ele bem quer. Que Deus venha abençoar você que está aqui essa noite. Que Deus venha abençoar você que está aí na tua casa. Todos nós que soubemos escolher a melhor parte. E a melhor parte sempre estará em se envolver com a presença dEle. Em se envolver com a presença dEle. Que Deus maravilhoso, igreja. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo demais. E eu queria que você pegasse a sua mão direita, porque tem coisa para Deus fazer na tua vida hoje. Leva a sua mão lá para o teu coração. Porque é do coração que começa todas as coisas. É do coração que procede todas as coisas. E eu quero orar por nós. Por cada uma de nós. Não só aquelas que estão aqui, mas aquelas que estão nos ouvindo e aquelas que ainda vão nos ouvir. Ah, Pai. Como é bom poder te servir. Como é bom poder te pertencer, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Há uma oração que queima dentro de mim. Que essa noite o teu Espírito Santo venha acalmar a nossa alma. Acalma a nossa alma, Espírito Santo. Acalma a alma de cada mulher aqui essa noite. E faz o nosso coração ouvir a tua voz, somente a tua voz. Que as nossas emoções essa noite venham ser restabelecidas em Ti. Para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite. Porque só a Tua direção, Espírito Santo, é capaz de trazer calmaria às nossas emoções. Traz calmaria em nossa mente e em nosso coração. Porque Teu Espírito nos revela que Tu és Deus. Tu és o único Deus capaz de trazer a calmaria que cada uma de nós precisamos nesta noite. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Obrigada. Obrigada porque eu já posso contemplar a Tua obra. A Tua boa obra em cada uma de nós. E te damos toda a honra. Te damos toda a glória.
Te damos todo o nosso louvor, para sempre e sempre. Usa a minha vida, Jesus, para glorificar o Teu nome. Usa tudo que eu tenho. Usa tudo que eu sou. Tudo que eu vier a ser. Para glorificar Teu nome, Jesus. É por isso que eu estou aqui. É só por isso que eu estou aqui. Para que o Teu nome seja glorificado. Só para que o Teu nome seja glorificado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se assentar. E eu espero não demorar hoje. Porque eu creio que esse é um culto para te fazer pensar. Para fazer com que você, ao retornar lá para o teu lar, para a tua casa, você continue nessa atmosfera da adoração, amém? Em nome de Jesus, que Deus continue fazendo essa boa obra em você, para a glória dEle, amém? Você está pronta? Como eu disse, é um culto só para te fazer pensar. Bem, o nome dessa mensagem é autossabotagem. E eu creio que o Espírito Santo vai mexer com você. Em nome de Jesus, porque a palavra é para isso. O fruto da palavra é para isso. Para gerar genuína e verdadeira libertação. Em nome de Jesus. E talvez você pergunte assim, puxa, mas por que esse tema é importante? Porque o Espírito Santo quer trabalhar comigo sobre a autossabotagem. Porque você vai ver que nós aprendemos que na autossabotagem, o nosso maior, diga maior, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Uau! Na autossabotagem, nós aprendemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Misericórdia, mas é uma verdade. Uma grande verdade. Por isso nós precisamos estar atentos. Por isso essa noite o Espírito Santo quer te conduzir a uma profundidade maior na presença dEle. Por isso é tão necessário você compreender o que é autossabotagem. Bem, eu não sei se você já teve curiosidade para pesquisar lá o significado dessa palavra, autossabotagem. Essa palavra significa, é muito forte o significado disso, forte. Essa palavra autossabotagem significa prejudicar, dificultar o próprio trabalho. Prejudicar, dificultar o próprio trabalho. Mulheres, isso é tão sério. A autossabotagem é algo tão sério que quantas mulheres cristãs hoje na nossa geração estão se autossabotando, e o pior, o tempo todo. Você sabe o que é se autossabotar o tempo todo? É que o tempo todo há muitas mulheres cristãs que estão dificultando, prejudicando a obra do Espírito Santo na vida delas. Olha que sério. Quantas mulheres
estão se auto-sabotando o tempo todo, de forma inconsciente, o tempo todo, dificultam, prejudicam a boa obra de Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que é bom, perfeito e agradável, os planos de paz que Deus tem para aqueles que o amam. Olha que sério isso. E é por isso que, em nome de Jesus, hoje quando a Jennifer, ela é do nosso ministério de intercessão, então foi combinado com a tia Lília lá, né, nossa líder de intercessão, que todos os cultos nós teremos um período de intercessão. E a Jennifer sempre chega toda segunda-feira para mim e fala assim: pastora, tem algum motivo de oração hoje, né? Vai lá no cantinho. E eu falei: sim. Qual para hoje, pastora? Ore para que o Espírito Santo revele em cada uma de nós tudo aquilo que ainda está no inconsciente, tudo aquilo que está no oculto, que venha a ser revelado, para que nós não venhamos mais nos auto-sabotar, para que não venhamos mais nos prejudicar, nos dificultar aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, esta noite, tudo que tiver no seu ainda inconsciente será revelado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que essa é uma noite que o Espírito Santo tem algo para nos ensinar. Nós precisamos deixar de se auto-sabotar, para que verdadeiramente nós venhamos desfrutar de planos maiores e planos melhores. Então a minha oração para você essa noite, que você deixe de se auto-sabotar, que você deixe de se auto-sabotar, para que você desfrute de planos maiores e planos melhores, que só Deus tem preparado para cada uma de nós. Está pronta para isso? Abra lá, Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Olha que lindo isso. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra. Bem, esse versículo eu creio que é um dos maiores exemplos na Bíblia sobre autossabotagem. Que é um bom exemplo dentro da palavra sobre autossabotagem é Romanos capítulo 7, versículo 19. E Paulo, quando ele escreve esse versículo, eu creio no Espírito, que Paulo aqui, ele está entendendo que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Gente, é isso que Paulo está escrevendo. É isso que Paulo está sendo usado pelo Espírito do Senhor para me ensinar, para te ensinar aquilo que primeiro ele foi ensinado. Paulo está dizendo aqui, Paulo entendeu na sua caminhada com Deus, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. E eu creio que essa revelação fez toda a diferença na vida de Paulo, na sua caminhada com Deus. E Paulo está entendendo que o maior inimigo do homem é ele mesmo. E aqui no versículo 19, Paulo está falando de uma guerra que todos nós estamos inseridos. A guerra do Espírito contra a carne. Paulo aqui está se referindo a uma guerra
a uma guerra a qual ele mesmo vivia se sabotando. Olha só. Uma guerra que Paulo entendeu que ele vivia se sabotando. E nessa guerra nós não podemos nos auto-sabotar, mas nós devemos dar ouvido àquilo que o Espírito nos diz, porque sobre a palavra nos garante que sobre essa guerra nós somos mais que vencedores. Mas aqui Paulo está falando de uma guerra que ele vivia, e vivia se sabotando. Agora abre lá Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes fazem o quê? Opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, aqui no livro de Gálatas, nós passamos a compreender um pouquinho mais sobre essa guerra, a qual todos nós estamos inseridos. Uma guerra que é diária, uma guerra do dia a dia. Que guerra é essa? Do Espírito contra a carne. Gálatas está falando que o Espírito e a carne estão em constante conflito um com o outro. O Espírito Santo que habita em nós passa a estar em constante conflito com a carne. O Espírito e a carne andam em constante conflitos um com o outro. Por isso tão necessário aprender, decidir, não mais permitir que a carne prevaleça, mas que o Espírito prevaleça. E sabe, mulheres, a autossabotagem não permite que o Espírito Santo prevaleça. Por isso essa palavra essa noite. Porque para que o Espírito Santo prevaleça na sua vida, você vai precisar não só aprender, mas a decidir a não mais se auto-sabotar. Porque é só quando nós permitimos que o Espírito vença, que o Espírito prevaleça, é que verdadeiramente nós passamos a desfrutar de coisas maiores e melhores que Ele tem para nós. Caso contrário, nada veremos. Vou dar um exemplo, mais ou menos como é isso. Vamos aos pouquinho, né, gente? Então, mais ou menos assim. Sabe aquela noite que você está dormindo, que você está com aquele sono? Está dormindo não. Que você está muito cansada, que você não vê a hora de você deitar na sua cama, ver seu travesseiro. E aí você deita lá, e sem você entender, você perde completamente o sono. Mas a tua alma está gritando, que você está cansada, que você precisa dormir. E aí o Espírito vem e diz assim: é para você orar. Ora. E aí a tua carne, no mesmo tempo, se levanta em conflito aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. E diz assim: é para você descansar. É para você dormir. Durma. Você está tão cansada. Amanhã você tem que acordar cedo. Lembra lá? E aí, o que fazemos? Muitas vezes decidimos o quê? É verdade. Eu estou tão cansada. Eu preciso dormir. Porque amanhã, na verdade, eu estou cheia de compromissos. Como é que eu vou fazer meus compromissos se eu não dormir? E aí a gente dorme. Sabe o que é isso? Se auto-sabotar. Sabe o que é isso? Eu acabei de dificultar
de prejudicar aquilo que o Espírito Santo tinha para fazer na minha vida. Eu acabei de impedir, de bloquear aquilo que o Espírito Santo tinha para entregar para mim naquele momento. Isso é só um pequeno exemplo de como nós, muitas vezes inconscientemente, em todo o tempo, nos auto-sabotamos. Misericórdia. Outro exemplo de autossabotagem é, sabe, quando você recebe uma direção de Deus sobre algo, e aí Deus fala claramente com você, que você é capaz, que você consegue, ou te dá uma direção, e aquilo enche teu coração, mas enche teu coração por algumas horas. Porque passado algumas horas, mesmo Deus falando que você pode, que você consegue, quando você já chega em casa, você já diz, mas será que é mesmo? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é de Deus mesmo? Sabe o que você está fazendo? Se auto-sabotando. Aí Deus pede para você fazer algo. E aí você chega em casa e fala, eu entendi, Senhor, mas eu preciso me preparar para isso. Sabe o que você faz? Isso é autossabotagem. Quando Deus te dá uma direção, aí Deus pede para você perdoar. Sabe aquele que te ofendeu? Mas aí você entra dentro da tua casa e fecha teu coração. Sabe o que você está fazendo? Se auto-sabotando, prejudicando, dificultando a boa obra de Deus na tua vida. E assim vai para tantas outras áreas. Essa frase mexeu comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A autossabotagem, ela começa quando você se destrói. Autossabotagem tem tudo a ver com autodestruição. Olha que sério. Quantas mulheres sendo destruídas, mas não é pelo inimigo não, é por elas mesmas. Sabe, pior, muito pior, quando o teu inimigo diz algo para você, não é de Deus, não faz não, será, é quando você mesmo concorda com aquilo que o inimigo está te dizendo. Muito pior, quando a tua família não acredita em você, é quando você mesmo não acredita em você. Muito pior é quando Deus diz para você, ei, você é linda. E você permanece acreditando que não é. Muito pior quando Deus diz para você, eu te amo. E você permanece acreditando que não ama. Já está entendendo? Isso é se auto-sabotar. Lembra lá?
Quero falar um pouquinho de um casal da Bíblia, Abraão e Sara. Eu creio que todos nós, pelo menos, conhecemos um pouquinho dessa história. Abraão e Sara. A Bíblia diz que num determinado momento, o Senhor chama Abraão e começa a entregar promessas, não só para ele, mas para a sua casa, para a sua geração. Deus entrega promessas maravilhosas para aquele homem, não só para Abraão, mas como Sara, para Sara também. E uma das promessas de Deus para aquele casal é que aquele casal teria um filho gerado entre Abraão e Sara, e aquele filho seria o filho da promessa. E logo depois que Deus entrega a promessa, a circunstância a qual tanto Abraão quanto Sara estavam inseridos, querido, não era circunstância nada boa. Pensa, no pior momento de Abraão e Sara para ter um filho, é que Deus entrega essa promessa. Por quê? Primeiro, porque Sara era estéril. Segundo, porque Abraão já estava avançado de idade. Mas Deus chega e libera sobre aquele homem, sobre aquela casa, uma promessa maravilhosa. Mas uma promessa essa que, humanamente falando, seria muito difícil de viver. Impossível, humanamente falando, de viver. Mas é lindo porque quando nós olhamos para a caminhada de Abraão, nós vamos ver que Abraão, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das grandes impossibilidades que estavam bem diante dele, Abraão decidiu crer contra a esperança. Abraão decidiu se fortificar na fé, se fortificar na direção que Deus deu para ele, se fortificar naquilo que saía de Deus para a vida dele. Por isso Abraão passou um bom tempo não se auto-sabotando, até que uma mulher estraga tudo. Diga misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque quando você vê a caminhada de Abraão, mesmo em alguns momentos que você vê que ele estava triste, é diferente você estar triste de você sair de posição. Abraão permaneceu e Deus levantava ele várias vezes, lembra lá? Levantava, reanimava, mas ele tinha decidido crer contra a esperança. Ele se fortificou na fé, ele permaneceu em postura, ele permaneceu no seu posicionamento segundo aquilo que o Senhor lhe dava como direção e não segundo aquilo que ele achava, mesmo diante de tamanhas impossibilidades, desafios que aquele homem estava inserido. E o tempo passa, depois dessa promessa. E como a promessa não acontece? No tempo que Sara deve ter estabelecido no seu coração para acontecer, né? O que acontece? Você sabe a história. Sara faz o quê? Se auto-sabota. E o pior, faz com que o marido faça a mesma coisa. Como é que ela se auto-sabota? Autossabotagem é que você permitir ser auto-enganada por você mesmo. Por aquilo que você quer. É querer dar um jeitinho de encaixar aquilo que não tem nada a ver com Deus, mas querer acreditar que é de Deus. E aí Sara, então, ela chega em Abraão, cheia de si, cheia do seu próprio intelecto, do seu próprio entendimento, e convence Abraão que ele precisava ter um filho, porque de fato Deus tinha dado uma promessa que ele teria um filho. E ela tem uma ideia que não tinha nada a ver com Deus, você conhece a história. Ela manda chamar Agar, que era sua serva, e diz ao marido: olha, deite com ela, porque se eu não posso te dar um filho, pelo menos ela pode. Olha que loucura, isso é se auto-sabotar. Sabe, Sara, ela colocou o foco mais na promessa do que no processo.
não sabote o processo de Deus na tua vida. Porque a promessa de Deus depende do processo. E muitas vezes nós estamos auto-sabotando o processo para que venhamos viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós até tomamos posse daquilo que Deus falou que faria sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre qualquer área da nossa vida. Mas nós insistimos em querer dar um jeitinho para que o nosso jeito prevaleça. Isso é se auto-sabotar. Toda vez que você se auto-sabota, você atrapalha o processo. Você atrapalhando o processo, você atrapalha a promessa. Se você atrapalhar o processo, você prejudica a promessa. Todas as vezes que você auto-sabota o processo, você dificulta a promessa, você prejudica a promessa. E é tão sério, que você conhece a história. O fruto da autossabotagem é tão desconfortável. Aquele filho de Abraão, Ismael com Agar, gerou um desconforto tão grande que até hoje esse desconforto prevalece entre duas nações. Olha o quanto é sério uma mulher se auto-sabotar. Não dificulte o processo de Deus na tua vida. Porque se você dificultar o processo de Deus na tua vida, você vai dificultar a promessa de Deus. Está entendendo? A nossa caminhada não pode ser mais uma caminhada com Deus de autossabotagem, mas sim de verdade, de transparência, de rendição. Nós precisamos decidir a partir desta noite, ao invés de se auto-sabotar, se auto-proteger. Para de se auto-sabotar e decida se auto-proteger. Escolha. E o que é se auto-proteger, pastora? Guardar o coração. Você só consegue se auto-proteger guardando o coração. E guardando o coração não é naquilo que você acha, não é na sua alma, mas é na palavra, na direção de Deus. Guardar o coração é muito mais do que ter o conhecimento daquilo que Deus espera de você. Mas guardar o coração na palavra é dar um passo a mais, é não só conhecer, mas decidir praticar aquilo que Deus espera de cada uma de nós. É assim que nós começamos a guardar o nosso coração e passamos a deixar de auto-sabotar. Chega da gente ficar dificultando o processo. Chega da gente ficar dificultando o agir de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre qualquer área da nossa vida. Nós precisamos trocar a autossabotagem para auto se proteger. Nós precisamos aprender de fato a guardar o nosso coração, a não mais se contentar em apenas saber o que Ele quer, mas sim se submeter àquilo que Ele quer. Porque, como eu disse ontem, através da palavra, é na obediência que eu desfruto. É na obediência que eu desfruto de encontros todos especiais com a presença do Senhor. É na obediência que eu começo a desfrutar das novidades que Ele tem preparado para mim. É na obediência que eu começo a desfrutar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que o Senhor prepara. Em nome de Jesus. Em vez de você se destruir, decida se construir. Esta noite nós precisamos decidir. Em vez de você se destruir, você precisa decidir se construir. E a autossabotagem nos destrói. Nos destrói.
Misericórdia. Quer ver um outro exemplo? O que é não permitir que essa autossabotagem encontre guarida no nosso coração. Lembra lá de Bartimeu? Quem foi Bartimeu? Foi um cego, lembra lá? Um cego, um pobre cego, Bartimeu. E ele estava ali, você conhece a história. A Bíblia diz que ele fica sabendo que Jesus estava passando ali. E ele entende que ele não podia perder essa oportunidade, porque só em Jesus ele teria a cura que ele tanto precisava. Amém? Então esse Bartimeu, esse cego Bartimeu, ele decide tomar uma postura. Ao invés de se auto-sabotar, ele começa a decidir se autoconstruir, se autoproteger. E como é que ele faz isso? A Bíblia diz que quando ele fica sabendo que Jesus estava passando, o que ele faz? Ele começa a gritar: filho de Davi, não é assim? Tem misericórdia de mim. E ele gritava. Só que olha que interessante, enquanto esse cego gritava, a Bíblia diz que havia uma multidão. E o que essa multidão fazia, gente? Quantas palavras? Cala a boca. Você está atrapalhando o mestre. Está vendo aqui não? Mas sabe o que é interessante? Que aquele cego teve tudo. Ele teve todo o cenário para se auto-sabotar, para recuar. Mas você já reparou na Bíblia? A Bíblia diz que quando a multidão mandava ele ficar quieto, o que ele fazia? Mais alto, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa linda. Gente, que coisa linda. Por que ele fez isso? Por que ele não deu atenção à multidão? Por que ele não se auto-sabotou? Porque eu creio que aquele homem sabia que a única coisa que podia parar ele não era a multidão, mas era ele mesmo. Aguenta aí. O seu problema não é o que vem de fora. O problema é que nós acreditamos, sabe por que a gente se auto-sabota? Porque a gente sempre acredita que o nosso problema sempre está do lado de fora. Mas o nosso problema não é o que vem de fora, mas sim o que sai de dentro. Você sabe qual é o maior problema nosso? São as nossas decisões de dentro. São aquilo que nós decidimos por dentro, independente daquilo que está do lado de fora. Esse é o maior problema. Você sabe o que ajudou aquele homem? É que mesmo ele tendo tudo para se auto-sabotar, havia algo dentro dele, havia uma decisão dentro dele. Ele decidiu que ele ia até Jesus e acabou. E não importava o que ele poderia enfrentar. Essa era a decisão que estava por dentro daquele homem. Por isso que quanto mais a multidão falava, mais alto ele falava. O problema não está do lado de fora. O problema está naquilo que nós decidimos do lado de dentro. O que nós temos decidido. O problema não está nos desafios. O problema não está naquilo que as pessoas fazem para nós ou dizem de nós. O seu problema não está na sua família, não está no seu marido, não está num filho. Nada disso, o seu trabalho, nada disso pode te fazer parar. Mas o problema está naquilo que você acha de você mesmo, naquilo que você decide por dentro. Isso sim pode te fazer parar. Sabe, nem as palavras, os desafios que estão do lado de fora só tem poder sobre a sua vida se você deixar entrar na sua mente e no seu coração. Agora aguenta aí. Você sabe o que afunda um barco? Já parou para pensar o que realmente pode fazer um barco afundar? Sabe o que afunda um barco? Não é a água que está de fora do barco,
mas sim a água que está dentro do barco. Daquilo que você se enche, daquilo que você se alimenta. O que faz um barco afundar não é a água que está ao redor dele, mas é a água que está dentro dele. E todas as vezes que você permite deixar entrar coisas que não vêm de Deus dentro de você, você está se auto-sabotando. Dá um exemplo. Como é que é isso? Que o que afunda um barco não é a água que está ao redor, mas a água que está dentro do barco. Vou te dar um exemplo, o perdão. Sabe quando alguém te faz alguma coisa para você? E quando você decide não perdoar, a pessoa que não decide perdoar, ela é muito mais danificada do que o próprio ofensor. Porque o problema não está na ofensa, não está naquilo que a pessoa fez para você, mas o problema será na decisão que você vai fazer diante daquela ofensa, em como você vai tratar aquela ofensa. Se você vai tratar os pés de Jesus, colocando na presença de Jesus, para que o Senhor te diga a verdade, ou se você vai fechar o teu coração. Então, todas as vezes que você decide não se perdoar, não perdoar, você está deixando uma água entrar dentro de você. Sabe o que acontece? A pessoa que não perdoa, ela é muito mais danificada, ela sofre, ela não dorme, ela fica com raiva, a ponto dela adoecer. Isso é autossabotagem. Olha que sério. Você se autossabota. Não é por aquilo que está ao teu redor, mas por aquilo que você está deixando entrar. Pelas decisões que você está tomando. Primeiro para o lado de dentro, para todas as áreas da tua vida. Sabe, quando você tem um ideal, quando você tem uma direção, e todos nós temos uma direção, amém? A Bíblia é a nossa direção. Então ninguém aqui pode falar que não tem direção. Quando você tem um ideal, quando você tem uma direção e não se compromete com essa direção, você se auto-sabota, você prejudica, você dificulta a boa obra de Deus na tua vida. Vou dar um outro exemplo agora, não é só em relação às direções de Deus, mas em relação a coisas do nosso dia a dia, o físico também. Sabe aquelas mulheres que levantam naquele dia e falam assim: Senhor, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso emagrecer, Senhor. Então ela entende que alguma coisa precisa mudar na vida dela, que ela precisa emagrecer. E aí ela toma a decisão de fazer o quê? Se matricular lá numa academia. Aí ela se matricula na academia. Aí ela vai toda feliz. Fala: agora vai, Senhor, me ajuda, porque eu vou começar, eu vou me comprometer, e eu vou todo dia na academia. Beleza. Aí ela vai na academia naquele dia. Aí o problema é que quando ela acaba de chegar da academia, ela entra dentro de casa e abre a geladeira e vê aquele docinho, sabe? Ou aquela fritura. E sabe o que ela faz? Ela come. Sabe o que ela está fazendo? Se auto-sabotando. Você sabe o que é isso? Ela acabou de prejudicar, ela acabou de dificultar, ela acabou de colocar a zero tudo aquilo que ela produziu na academia. Porque ela não teve a postura de permanecer. Ela não teve a
postura de se comprometer com aquela direção, com aquele ideal que ela entende que é para o melhor para ela. Sabe, Senhor, de segunda a sexta, eu vou tentar comer mais saudável. Claro, de sábado, de domingo, de fim de semana, eu vou, né? Nós somos filhas de Deus. Senhor, eu vou comer um chocolate, vou comer um docinho. Mas fica se auto-sabotando. Sabe quando você está naquele culto e Deus fala com você e você se rende, você chora e fala: Senhor, eu quero te agradar. Eu quero ser uma filha, não só amada por Deus, mas eu quero gerar felicidade no teu coração. E aí você vem no culto, recebe aquela direção, mas quando você chega em casa, o primeiro desafio que vem, você faz exatamente o contrário, aquilo que você acabou de falar para Deus, que você faria, você está se auto-sabotando, você acabou de colocar tudo a perder, aquilo que Deus começou a construir, você desconstrói. Sabe o que é pior? É que a autossabotagem, você sabe o que é a autossabotagem? É ser refém da sua própria vontade, do seu próprio entendimento. E você sabe quando você passa a ser refém de você mesma? Sabe o que acontece? Você passa a ser algemada pelo desânimo. Uma pessoa que auto se sabota todo o tempo, é uma pessoa constantemente algemada pelo desânimo, pela tristeza, pela frustração. Parece que nada está acontecendo. Claro que não está acontecendo. Você dá um passo, já se auto-sabota, você bota tudo para trás mesmo. E o fruto é desânimo. Em nome de Jesus, nós não podemos mais. A nossa vida não pode ser mais baseada na nossa vontade, e sim na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Nós precisamos parar de se auto-sabotar. Sabe, se você esperar vontade para perdoar, sabe quando você vai perdoar, querido? Nunca. Se você esperar vontade para estar na casa do Senhor, numa segunda-feira, pensa lá, num dia de chuva, friozinho, você sabe quando você vai estar na casa do Senhor? Nunca. Se você esperar vontade para acordar de manhã e começar a gostar de tudo que é saudável, gente, não vai acontecer. Pelo amor de Deus, quem decide, quem domina a sua vida é você. Para de se auto-sabotar. Para de se auto-destruir. É tempo da gente ter amor próprio. Porque não basta só Deus nos amar, se nós mesmos não temos nos amado. Se nós mesmos não temos nos tratado com dignidade, com respeito. Em nome de Jesus. Não é pelo meu entendimento, não é pela minha vontade, não é pelo meu jeito, é o dele. Quem escolhe, quem domina a minha vida sou eu. Quando eu chego de madrugada, quando eu estou com muito sono e o Espírito Santo fala para mim: ora, e a carne fala: descansa, sou eu quem decido quem vai ganhar. Se eu decidir dormir, eu vou dormir. O Espírito Santo não vai te acordar. Porque naquele momento, você decidiu. Você se auto-sabotou. Mas se você decidir orar, Deus vai te sustentar. E a tua vida, ao invés de ser uma vida algemada pelo desânimo, começa a ser uma vida livre. Para viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. E aquilo que o Senhor tem para você é bom, é perfeito, é agradável. Você começa a desfrutar de coisas incríveis, de coisas extraordinárias, da força no lugar da fraqueza.
paz, do vigor no lugar do cansaço. E tantas outras coisas que a gente vê, da possibilidade no lugar da impossibilidade, da cura no lugar da enfermidade. Aleluia! Eu tenho uma pergunta para você. E é uma tarefa de casa para vocês. Ainda essa noite, você vai pegar um papel, lá na tua casa. E você vai fazer uma oração para o Espírito Santo, mas com verdade. E você vai falar: Senhor, me revela. Me revela. Tudo aquilo que eu estou auto-sabotando em todas as áreas da minha vida. Seja se é no cuidar da minha saúde, seja no meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos, seja no meu relacionamento com o Senhor, seja em relação a uma promessa, seja em relação a uma direção, seja no meu profissional, seja em qualquer área. O que é aquilo que eu estou auto-sabotando, porque eu não quero mais prejudicar o trabalho que o Senhor tem na minha vida, a boa obra que o Senhor tem na minha vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o maior inimigo, o nosso maior inimigo, não é o diabo, não. Somos nós. Somos nós mesmos. Que nós precisamos mudar isso, gente. Porque Deus tem coisa boa para nós. Nós precisamos parar de querer se destruir, começar a construir. E não ficar destruindo toda hora aquilo que Deus coloca um tijolinho, a gente vai lá e tira. Aí Deus coloca mais 3, a gente vai lá e tira. Meu Deus! É por isso que a gente vê tantas mulheres desanimadas. Permita ser dirigida pelo Espírito. Decida ser dirigida pelo Espírito. Decida não viver mais pela tua vontade, mas pela vontade dEle. E eu vou te falar uma coisa, para você viver a vontade dEle, você não precisa sentir, você só precisa obedecer. Mas todo aquele que obedece passa a sentir. É incrível. Você está entendendo? Você está disposta? Gente, que isso é muito forte, é um chacoalhão. A gente saber que nós podemos nos autodestruir. Não é? Nós temos que parar de se auto-sabotar. Qual é a hora que você está se auto-sabotando? Qual é a direção que Deus te deu? De repente ministerial. Em relação ao perdão. Em relação no trabalho. Eu não sei. Mas que você continua dando um jeitinho. Nós podemos fazer como Sara. Sara se auto-sabotou. E aquele casal precisou conviver com grandes consequências, com desconforto. Desnecessário. Desnecessário. Queria chamar o louvor. Porque como eu disse, eu não queria me estender hoje. Mas eu quero que essa palavra te faça pensar. Na verdade, que essa palavra nos faça tomar vergonha na cara. E passar a se relacionar com Deus em transparência. Jesus, é isso mesmo. Aqui eu estou me auto-sabotando. Jesus está vendo aqui, ó. Eu estou falando que eu não posso, mas eu posso, Jesus. Está vendo aqui, Jesus? Eu estou fazendo desse jeito, mas eu sei lá no fundo que não é desse jeito, Jesus. É de outro jeito. Ah, Jesus. Você está disposta para isso, querido? Nós temos que parar de se auto-sabotar. Em nome de Jesus. Para qualquer área da nossa vida. Porque toda vez que você permite se auto-sabotar, você passa a ser algemada pela tristeza, pelo desânimo. Em nome de Jesus. Tem outra coisa que veio agora no meu coração. Nós podemos também nos auto-sabotar na perda.
Só quem perdeu alguém que ama sabe o que é. Quem ainda não perdeu não sabe o que é. Eu posso dizer, porque eu só fui sentir a dor do que é isso quando realmente eu perdi minha mãe. Fora isso, não que eu não me compadecia sempre, mas a gente só sente mesmo quando passa. Difícil? Muito. Sabe quando a gente se auto-sabota numa perda? É quando a gente insiste em não compreender aquilo. Ao invés da gente só ter aquela saudade, mas agradecer na certeza, Senhor, obrigado. Eu sei que não está fácil, eu gostaria tanto que essa pessoa estivesse aqui comigo. Ah, Senhor, como eu gostaria que essa pessoa visse o que eu estou vendo aqui, desfrutasse disso que eu estou desfrutando. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que não erra. O Senhor é um Deus que faz tudo perfeito. E eu sei que se o Senhor recolheu minha mãe, está falando comigo, dando o meu exemplo, é porque o Senhor fez no tempo certo e na hora certa. Então eu vou parar de me destruir e ficar chorando. Porque na verdade, vai voltar? Minha mãe vai voltar? Não vai. Então o que eu tenho que fazer? Saber lidar com essa saudade no Senhor. E não permitir que essa saudade me escravize. Gere desânimo, gere tristeza, como se Deus tivesse feito alguma coisa errada. E se a gente não vigiar, eu posso dizer por mim, lá atrás, é uma linha muito fina. Sabe, nós podemos nos auto-sabotar em tantas áreas da nossa vida. Fica de pé, tantas áreas da nossa vida. Qual é a área da tua vida? Ou as áreas da sua vida que você está se auto-sabotando? Meu Deus, em nome de Jesus, o que faz um barco afundar não é a água que está ao redor dele, não é a água que está do lado de fora, mas é a água que entra dentro do barco. O que faz você se afundar, o que faz você se autodestruir, não é o que está do lado de fora, não é o que fazem por você, o que fazem com você do lado de fora, não é os desafios, mas são as decisões que você decide do lado de dentro. É isso que vai fazer ou você ficar firme ou você se afundar. O que você está deixando entrar do lado de dentro? Quais são as decisões que você está tomando? Tem sido segundo o teu querer, a tua vontade? Ou tem sido segundo a vontade de Deus? Porque se for segundo a vontade de Deus, certamente o Senhor romperá teu deserto. Certamente o Senhor te ajudará. Pela manhã tem tempo certo e hora certa para a tua vitória chegar. Mas se as suas decisões por dentro estão sendo contrárias àquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor te diz, ao invés de você se manter firme, você vai afundar. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que entrou, que não era para entrar, deixa o Espírito Santo retirar. Aprenda a guardar teu coração, para de se auto-sabotar. Nós precisamos aprender a nos amar. Para de dar crédito em você mesma. Para de dar crédito nos desafios. Passa a dar crédito naquilo que o Espírito Santo te revela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas mulheres algemadas na nossa geração. Quantas mulheres paralisadas. Seja na área espiritual, financeira, emocional, conjugal. Meu Deus. Porque estão se auto-sabotando. Para de acreditar. Para de acreditar no que a multidão te diz. Decida
Decida hoje o Espírito te dominar. Se levante como Bartimeu se levantou. Seja ousada como Bartimeu para a tua vida, para a tua casa. E se necessário for, grite em alta voz que você escolheu o Senhor. Se necessário for, grite em alta voz que quem domina a tua vida é o Espírito e não a carne. Mas não mais se auto-sabote. Não permita isso. Não permita isso na tua vida. Deus te ama, Deus quer te ajudar. Deus quer nos ajudar, Deus é conosco. Mas nós precisamos ter uma caminhada de verdade e sinceridade. Nós precisamos tomar vergonha na cara, naquilo que nós precisamos decidir hoje. Seja na vida espiritual, seja na vida física, na sua saúde. Para de se auto-sabotar. Escolha, 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 escolha ser dominada pelo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Encontre no Senhor essa noite como aquele cego Bartimeu. Encontre no Senhor não só hoje, mas por toda a nossa caminhada, posicionados naquilo que o Senhor tem para nós, não abrindo mão de fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, não abrindo mão de fazer o que é certo, parar de fazer o errado, porque toda vez que fazemos o errado, nós nos auto-sabotamos, nos destruímos. Você precisa sair daqui essa noite e parar de se autodestruir, parar de ser o seu maior inimigo e permitir que o seu maior amigo te conduza, que é o Espírito Santo. Qual é essa área? Qual é essa área? Senhor, todo engano dentro de nós, tudo aquilo que inconscientemente temos feito, que tem nos levado para contrário da tua vontade, nos revele essa noite. Nos revele essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passe de crédito para o Espírito e não mais para a carne, por aquilo que Ele te diz, só por aquilo que Ele te diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, ajuda aquelas que querem. O Espírito Santo, nosso amigo, o Espírito Santo. Há mulheres aqui, há mulheres que estão dentro dos seus lares, que creio eu que estão escancarando os seus corações, permitindo que o Senhor domine as suas vidas, permitindo matar a alma, permitindo negar a si mesmo, porque só aquele que decide negar a si mesmo desfruta da verdadeira vida e 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 abundância. Começa a desfrutar da alegria e não mais o desânimo. Então, ora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e fortalece essas mulheres que querem. Conduza-os, Espírito Santo, conduza-os, Espírito Santo. Não nos deixe mais nos auto-sabotar, porque a única coisa que pode nos fazer parar somos nós mesmos. Não nos deixe esquecer isso. A única pessoa que pode
dificultar, prejudicar as tuas promessas na nossa vida, somos nós mesmos e mais ninguém. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha nos fortalecer, venha nos levantar, venha nos levantar. Que hoje o Senhor encontre mulheres que desejam ser levantadas da maneira correta, da forma correta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a usar esse louvor esta noite como um ato profético, como Bartimeu, quando ele fica sabendo que Jesus estava passando por lá. Jesus está aqui, Jesus está aí, Ele habita em nós. Que você não deixe mais que a presença dEle passe despercebido. É tempo de reacender esse fogo. Se necessário for, grite. Grite na presença dEle, peça para que Ele cresça e você diminua. Decida muito mais do que falar, mas decida pôr em prática aquilo que nós vamos começar a declarar hoje. Que Ele cresça, que Ele cresça e que eu diminua. No nome de Jesus, que você esteja pronto para isso. Mais do que apenas falar, mas que através desse louvor, decisões de dentro comecem a ser tomadas. Decisões de dentro comecem a ser construídas. Decisões segundo a vontade de Deus. E que toda decisão errada seja destruída. Toda mentira do diabo seja arrancada. Que assim seja sobre cada uma de nós desta noite. E para a glória de Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo como Bartimeu adorou. Vamos buscá-lo como Bartimeu buscou, acima das dificuldades, acima dos desafios, acima de qualquer coisa, mas crer contra a esperança, fortificar a nossa fé, acreditar que Ele, só Ele é capaz de mudar toda a nossa história, que Ele, só Ele pode me dar o sim, aonde eu tenho não, e que nada, absolutamente nada pode ser impossível ao Deus que servimos. Por isso então, se levante como Bartimeu, porque essa enfermidade, seja qualquer área da tua vida, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Você só precisa decidir a caminhar, a caminhar, não mais se auto-sabotando. Sabe essa área que te desanima? Sabe essa área que você nunca consegue? Sabe essa área que você não vê nada? Decida hoje caminhar. Decida hoje caminhar. Sem se auto-sabotar. Sem se auto-sabotar. Decida. Decida. Onde estão os Bartimeus? Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Não permita. Não permita que nada, principalmente você, destrua aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua geração. Creia, 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 creia. Deixa eu ter liberdade aqui, Espírito Santo. Ei, Ele vai passar. O Espírito Santo vai passar no meio de nós de uma forma especial essa noite. Mas Ele precisa te encontrar de forma especial. Ele precisa encontrar você decidindo a ter uma nova caminhada. De verdade. De verdade, não mais de alto engano. De verdade, não mais de alto engano. Você é livre. Esse culto é livre. Você é livre.
Você é livre. Você é livre para buscar Jesus. Você é livre para se encontrar com a presença de Jesus. Se encontre com Ele. Se encontre com Ele. Se encontre com Ele. Se encontre com Ele. Porque se você o buscar, você o achará. Bartimeu o encontrou. Ele o encontrou. Ele o encontrou. Você pode encontrá-lo. Você pode receber favor de Deus sobre essa área que você precisa. Mas você vai precisar caminhar sem se auto-sabotar. Está pronta para isso? Diga: eu estou. Eu quero. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Aleluia. 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 E nada vai me parar. Vamos adorar, vamos adorar. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se prostrar, se você quiser dançar, se você quiser correr por esse corredor, faça, mas chama a atenção de Jesus. Decida! Decida viver pelo Espírito e não mais por você. Decida morrer para que Ele viva.